O Gíria Descomplica dessa semana vai falar, em homenagem ao mês de maio, sobre a endometriose. O que você precisa saber sobre essa doença? Bem-vindos a mais um episódio. A endometriose, apesar de ser uma doença benigna, ela pode acometer até 10% da população feminina em idade reprodutiva e pode piorar muito a qualidade de vida das mulheres que têm a doença. Nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da doença, como a gente suspeita de endometriose e o que a gente pode fazer para tratar e melhorar a qualidade de vida das mulheres que têm esse diagnóstico. Vamos descomplicar, que não tem nada de complicado nisso. A endometriose, ela é definida como a presença de tecido endometrial fora do útero. O que isso significa? Lembra que o útero tem duas camadas, a parte de fora, que é o músculo chamado miométrio, e a parte de dentro, que é o endométrio. O endométrio é uma camada dinâmica que sofre alterações com o ciclo menstrual, de acordo com os hormônios. Em uma fase do ciclo ele fica mais grossinho, depois ele fica com mais glândulas e, se a mulher não engravida, descama. Quando a mulher engravida, é lá que o embrião gruda, no endométrio. Quando a mulher não engravida, o endométrio descama e isso que é a menstruação, é a descamação do endométrio. A endometriose é quando esse tecido dinâmico sai de dentro do útero e vai para outros lugares. Existe uma série de teorias que tentam explicar o porquê isso acontece, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. Uma das teorias é da menstruação retrógrada, que fala que esse sangue que a gente tem na menstruação, essa descamação do endométrio, sai pela vagina, mas uma parte reflui pelas trompas, que é chamado de menstruação retrógrada. E esse refluxo pelas trompas faz com que essas células de endométrio se implantem na trompa, no ovário, no peritônio, que é aquela camada que reveste os nossos órgãos abdominais, no intestino, na bexiga ou em vários outros lugares. Mas também existem teorias de implantação por outras vias, de fatores genéticos, fatores epigenéticos, fatores imunológicos e muitos outros que podem interferir para que a endometriose aconteça. Os sintomas da endometriose, eles são de dor, normalmente dor pélvica, na região de baixo ventre, ali no pé da barriga, que normalmente pioram na menstruação, porque na menstruação, devido a essa alteração desse tecido de endométrio, fica mais inflamado e aí pode piorar a dor. Mas também pode ter sintoma intestinal, quando tem endometriose intestinal, sintomas na bexiga, quando tem endometriose de bexiga, dor ali na relação sexual, porque às vezes a endometriose acontece no peritônio e a hora que tem a penetração, principalmente, pode ter dor na relação sexual, e também a endometriose está associada à infertilidade. Essa presença desses focos de endométrio em outros lugares que não o útero gera uma inflamação crônica. Quando ele fica na trompa, pode obstruir a trompa, pode causar alteração no ovário, e isso está associado a uma dificuldade maior de engravidar. Se você tem dor, não necessariamente você tem endometriose, mas a endometriose é um dos diagnósticos diferenciais. A prevalência de endometriose varia de 5 a 10% nas mulheres em idade reprodutiva. E a endometriose é uma doença que se alimenta do estrogênio, ou seja, ela acontece em mulheres que têm ovulação, que têm um ovário que funciona. Na menopausa, a endometriose fica quietinha porque não alimenta com estrogênio os focos de endometriose. Os principais tratamentos que a gente tem disponível para a endometriose baseiam-se na melhora dos sintomas, e o melhor que a gente tem a fazer do ponto de vista clínico é a gente bloquear a ovulação e não deixar que ocorra a menstruação, para realmente diminuir essa inflamação que acontece ali nos focos de endometriose e com isso melhorar a qualidade de vida das mulheres que têm essa doença. Isso pode ser feito por injeções, por métodos anticoncepcionais via oral, existem vários métodos aí que a gente pode manejar. Alguns casos vão precisar de cirurgia, e a cirurgia da endometriose é uma cirurgia super complexa que tem que ser feita por uma equipe muito especializada. Não é uma coisa tão simples assim, tem que ser feita de uma maneira bem programada, de preferência num hospital muito conceituado, que tenha uma equipe multidisciplinar com vários cirurgiões para ajudar. Se você tem endometriose, é importante você ter um acompanhamento especializado, e se você não está feliz com o seu tratamento, você tem que ter liberdade com o seu médico para pensar numa nova opção. Algumas pacientes vão precisar operar, não tem jeito, mas não é uma regra. Não é obrigatório operar toda a endometriose e também não é obrigatório deixar só com tratamento clínico.
Cada caso é um caso, o caso tem que ser tratado de maneira individual, de acordo com a idade, com as doenças, com os sintomas, com o desejo de engravidar, tudo isso interfere. A endometriose não é o fim do mundo, mas com certeza é uma doença que piora muito a qualidade de vida de quem tem, dependendo muito da extensão da doença e dos sintomas. Então é muito importante você ter um acompanhamento. Se você gostou desse vídeo, compartilha com quem você acha que vai gostar dessa informação. Endometriose é um assunto que eu gosto muito. Se você tiver dúvida, pode entrar em contato comigo. E lembra que tudo na vida é individual. Cada caso é um caso e você tem que ter um médico de confiança de confiança e de conhecimento, que possa cuidar de você da melhor maneira possível. Até o próximo Genitos com